E aí, gente, tudo bem? Estamos ao vivo. Muito boa noite, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo aqui. Hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, ó. Quem Pensa Enriquece, um livro do Napoleão Hill, um livro muito massa. Então deixa eu só avisar o pessoal aqui e aí a gente já vai começar. Deixa eu avisar o pessoal aqui e aí a gente já começa já. Vai chegando aí. E aí, galera, tudo bem? Galera do bem, ó, estamos aqui, ó, ao vivo no YouTube. Vamos falar hoje sobre o livro Quem Pensa Enriquece. Então, bora lá, vai lá no link da bio, entra lá e vamos partir para essa livroaula dessa semana. Valeu! Já vamos começar, vou dar 2 minutinhos para a gente começar aqui. Aqui tá tudo certo, o chat tá tudo certo. E aí a gente já vai começar com esse livro aqui que é muito massa. Um dos livros aí mais incríveis que eu já li, Quem Pensa Enriquece. Então deixa eu acertar aqui. Deixa eu avisar o pessoal do Telegram também. Vou pegar aqui. Vou colocar aqui embaixo para a galera. Que massa, vamos começar. Bora lá. Vamos lá e a gente vai começar a falar desse livro aqui, ó. Um livro de Napoleão Hill, um livro que fala sobre quem pensa enriquece. Esse livro aqui é um livro que foi escrito em 1937, é um livro que percorre aí vários anos e mesmo assim ele percorrendo vários anos é um livro incrível ainda, é um livro fora de série. Né? As pessoas que buscam hoje sobre mudança de mentalidade, que buscam hoje sobre enriquecer, com certeza a grande maioria deles tem esse livro aqui como inspiração. E hoje a gente vai fazer uma livroaula dele, né? Vou passar aqui sobre o capítulo, o sumário, né? E aí a gente vai entrar um pouco sobre como que é o livro, né? O que passa dentro desse livro. Então, para você que já leu, a gente vai aproveitar para dar uma relembrada. E para você que ainda não leu, quando você chegar na leitura desse livro vai chegar, você vai chegar com outro olhar perante a ele, tá? Ele dá aqui 13 passos, né, para a construção de riqueza. Mas o mais legal desse livro aqui, que não é só referente ao lado financeiro, mas esses 13 passos que ele dá aqui é para você aplicar na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Em qualquer área que você aplicar esses 13 passos, você vai ter riqueza. É riqueza aqui no sentido de prosperidade. Se você aplicar esses 13 passos aqui, pode ser que você já esteja aplicando um ou outro, pode ser que já esteja aplicando todos. Com certeza, hoje o que você está plantando lá na frente você vai semear. E vai semear algo muito legal, muito bacana. Então ele fala sobre os 13 passos aqui, sobre desejo, fé, autossugestão, o conhecimento especializado, imaginação, planejamento organizado, decisão, persistência, o poder da mente mestra, o mistério da transmutação do sexo, o subconsciente e o cérebro, né? E o sexto sentido. Aí ele fala um pouco sobre como vencer os 6 medos, né? E a gente fez uma live semana passada falando sobre esses medos. E ele fala um pouco sobre a oficina do diabo. Então a gente vai dar uma passada aqui sobre esses 13 passos que ele fala aqui, né? Seu livro aqui, a primeira sugestão que ele dá desse livro aqui, ele fala sobre como que deveria ser feita a leitura desse livro, né? E ele fala que esse livro aqui teria que ser leito num formato, num conceito de mente mestra, né? Do mastermind, que é você fazer a leitura desse livro com mais pessoas, você criar um grupo
de pessoas que têm os mesmos objetivos, que buscam ali, né, que tem os mesmos objetivos, e você criar esse grupo, para esse grupo discutir a leitura desse livro. Então eu lembro que esse livro aqui foi um dos primeiros que eu li, acho que foi um dos primeiros da minha jornada também, dos 52 livros, e eu lembro que na época a gente fez até um grupo de estudos, né, a gente passou algumas semanas estudando sobre cada capítulo, discutindo, por quê? O Napoleão Hill, ele defende muito essa questão de onde duas mentes estão, surge uma terceira mente, né, surge uma nova ideia. Ele traz o conceito de 1 mais 1 não é 2, mas 1 mais 1 é 11. É aquele negócio do exponencial, né? Aquilo que sempre está se multiplicando. Então ele traz esse pensamento. Então se você tiver a oportunidade de, quando ler esse livro, criar um grupo de estudos com as pessoas da sua casa, com seus amigos, um grupo com 4, 5 pessoas para discutir cada passo desse. Porque cada passo desse, cada pessoa tem uma visão diferente. E quando você junta todos esses pensamentos diferentes, surgem aí grandes ideias. Então ele dá o primeiro princípio, ele defende muito esse princípio da mente mestra. Acho que foi ele que até criou isso, né? Esse conceito da mente mestra. E é legal que esse livro aqui, ele é baseado no quê? Ele entrevistou mais de 500 pessoas, né? Que construíram fortuna, né? Então, esses 13 passos, ele descobriu que é um padrão entre essas pessoas, né? Ele entrevistou mais de 500 pessoas, né? As suas fortunas, né? As pessoas com maiores fortunas naquela época. E ele entrevistou também mais de 250 mil pessoas, pessoas que se titulavam fracassadas ou até que se titulavam de sucesso. Então, ele conseguiu descobrir um padrão por trás do comportamento dessas pessoas. E ele traz dentro desse livro esses 13 passos. Ele percebeu que das pessoas que ele entrevistou, ele descobriu um padrão de comportamento por trás dessas pessoas. E ele trouxe isso nesses 13 passos aqui que a gente vai falar ao decorrer da livro-aula de hoje, tá bom? Então, para você que está chegando agora, né, entra aí no canal, já se inscreve também no canal aí, clica aí no sininho para ser lembrado de toda semana a gente vai ter aula. Lembrando que as aulas agora vão ser de quinta-feira, então toda quinta-feira às 20 horas a gente vai mudar de domingo para quinta-feira, então toda quinta-feira às 20 horas a gente vai trazer uma grande obra aqui, um grande livro, e para a gente trocar uma ideia sobre ele, né, abrir, né, fazer aquela questão da mente do Mastermind, né, a gente aqui trocar ideias sobre aquele livro ali, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Vou começar já pelo primeiro ponto que ele coloca aqui, né? Vamos começar pelo primeiro passo que ele dá aqui, ó. O primeiro passo que ele dá aqui é o desejo, né? O desejo. O começo de todas as realizações, né? Ele acredita muito que a força do desejo parte de uma força de vontade para realizar aquilo que você quer. Então tudo vai começar dentro de um desejo, tudo vai começar por um desejo que você tem. Aquele desejo ele tem que ser um desejo ardente dentro de você. Ele fala que o sonho é como se fosse uma semente. Se você não regar ela todos os dias, se você não cultivar ela todos os dias, ela vai morrer. Então o desejo é um sonho que arde dentro de você, é um sonho, é um desejo, aquele sonho é um desejo que todo dia você tem que alimentar. E aí que a gente vai para um ponto aqui, que a gente às vezes se pega assim, eu não consigo realizar os meus sonhos, os meus desejos, por quê? Às vezes a gente está regando pouco, às vezes a gente está regando não o suficiente para aquilo se tornar realidade. O desejo, ele tem que partir de uma força de vontade de querer aquilo ali. O desejo é como se você tomasse uma decisão, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero para mim, é esse o sonho que eu quero realizar. E aquilo ali vai arder dentro do seu coração e todas as suas forças, todo o seu foco vai ser para aquela coisa que você decidiu. Então aquilo ali tem que arder dentro do seu coração. E aí a gente vai desenrolar um pouco mais sobre isso. Eu vou dar umas passagens aqui pelo livro, que é muito bacana, e tem umas frases aqui, uns insights assim nas entrelinhas, que é muito massa. Ele fala assim, ó, que o desejo tem que ser uma demonstração notável do poder definido. Então o desejo tem que ser algo que você demonstra, aquilo tem que ser notável, tem que ser como se fosse um poder dentro de você. Ele fala assim, ó, as pessoas elas se concentram em seu desejo até que esse se tornasse uma ideia fixa e finalmente um fato. Então tudo vai começar dentro do desejo. O desejo, a imaginação que você tem de realizar aquilo ali, tudo vai começar por ali. Até que aquilo se torne uma ideia fixa e que no final vire um fato, né? Que no final aquilo ali se conclua. Então ele fala muito massa aqui, ó. Tem uma parte que ele fala aqui, ainda nesse capítulo aqui do desejo, que ele fala assim, ó,
Quem quiser ter sucesso em uma empreitada precisa queimar os navios e cortar todas as possibilidades de bater em retirada. Por que ele fala isso? Porque ele conta uma história aqui de Barnes, é uma história de sucesso de Barnes, que eles eram grandes guerreiros, né? E aí eles foram para o campo de batalha. E eles foram com os navios, atravessaram ali o oceano e chegaram na ilha. E aí chegando na ilha, o que o capitão falou, depois que todo mundo desceu dos barcos, ele pediu para algumas pessoas ficarem e botar fogo no barco. Por quê? Não tinha como mais voltar atrás. Ele tinha aquele desejo de vencer a batalha, dominou ele como um poder interno. E aí por isso que ele fala aqui, ó, quem quiser ter sucesso em sua empreitada precisa queimar os navios e cortar as possibilidades. Então, às vezes, a gente não consegue realizar o sonho que a gente deseja porque a gente ainda tem uma opção. A gente ainda tem a possibilidade de, se não dar certo, é igual aquele negócio da decisão, né? A decisão não é você ter duas opções, mas é você eliminar e ficar com uma só. Tipo, não tem pra onde ir. Ou eu vou, ou eu vou. E quando você decide, quando você tem esse desejo ardendo dentro de você, não tem como você voltar atrás. Você corta as pontas. Você tem que cortar as pontas, às vezes, para você prosperar. E a maioria das pessoas, elas se pegam nesse momento do corte, nesse momento de, tipo, vou riscar o fósforo para colocar fogo no meu navio. E às vezes às vezes você precisa só ter aquela coragem de riscar aquilo ali e botar fogo no seu navio e decidir que não tem mais volta. Ou vai por aqui, ou vai por aqui. Não tem outro caminho, a não ser aquele que você desejou ardentemente e você vai caminhar por ele. Então é muito massa esse pensamento que ele traz aqui. Ele explica aqui sobre um método, né? Um método de você adquirir, né? Fortalecer esse desejo dentro de você. E quais são? Ele fala que o primeiro, ele dá 6 passos aqui. Né? Ele fala que o primeiro é fixe em sua mente. Qualquer coisa que você deseja ter, você precisa fixar aquilo na sua mente. Você precisa fixar ele dentro da sua mente. E a partir do momento que você fixar aquilo ali, você vai declarar exatamente o que você pretende dar em troca. Porque melhor do que receber é dar. Então, quando você fixar aquilo dentro da sua mente, o segundo passo é o quê? Assim que eu realizar, o que eu vou devolver para o mundo? Assim que eu conseguir conquistar isso, o que eu vou devolver? O que eu pretendo usar como moeda de troca? O terceiro passo que ele dá aqui é estabelecer uma data definitiva. Sabe aquela questão do plano? Que você precisa pôr uma data para concluir? Às vezes as pessoas elas não colocam data. Elas começam um projeto, mas não colocam uma data final. E aí essa questão de não pôr a data final, sempre você vai deixando, vai postergando para frente. Sempre você vai deixando para frente. O quarto passo que ele dá aqui, elabore um plano. Elabore um plano detalhado para realizar aquilo ali. O que é elaborar um plano detalhado? Depois que você obteve o desejo, fixou aquilo na sua mente, você já pensou que você vai devolver para o mundo em moeda de troca, estabelecer uma data final, você vai montar um plano detalhado. O plano detalhado o que é? É você trazer o futuro para o seu presente. É você montar uma estratégia de como você vai fazer para realizar aquilo ali. Porque a realização não é no mundo da imaginação somente, mas é principalmente no mundo da ação. Todas as coisas elas só se concretizam no mundo da ação. Então não é só sonhar, mas sim realizar aquilo ali que você está sonhando. Então, esse quarto ponto, ele fala assim, elabore um plano. Aí ele fala, o quinto passo aqui, ele fala assim, ó, redige um documento declarando. E o que é redigir esse documento? É a questão de você gerar um compromisso com você mesmo. A partir do momento que você gerou um documento e você assinou, mesmo que aquele documento vá ficar com você, mesmo que seja uma carta que você vai guardar e vai abrir daqui 10, 20 anos. Quando você assina algo, esse assinar gera um compromisso de você com você mesmo. Então, esse quinto passo que ele dá aqui é um compromisso seu com o seu desejo, com aquele desejo ardente que está dentro de você. E o sexto aqui, ele fala para você ler em voz alta todos os dias essa declaração. É aquele negócio a palavra ela tem poder. Quando você coloca emoção naquela palavra, quando você colocar emoção e sentido nessa palavra, porque só o desejo ele é muito influenciado a partir da emoção que você coloca naquela frase, naquela palavra. E aí quando você coloca emoção naquilo ali, e você repete aquilo ali todos os dias, o universo ele vai trabalhar a seu favor. O universo vai fazer com que você trabalhe a favor. A gente é um campo de energia, né? A gente é um grande receptor, né? A gente capta energia e devolve energia. Então, quando você declara aquilo ali todos os dias, aquela energia dentro de você ela está sendo acumulada. Então, o universo, você vão entrar em comum acordo para chegar naquilo que você deseja.
Então ele dá 6 passos aqui para você desenvolver essa questão do desejo, aquele sonho ardente que você tem dentro de você. Ó, tem um ponto que ele colocou aqui que é muito massa, ó. Todos os que acumulam grandes fortunas tiveram primeiro sonhos, esperanças, vontades, desejos e planos. Então vamos lá. Todas as pessoas que acumularam fortuna, elas começaram primeiro, através dos sonhos, das esperanças, das vontades, dos desejos e dos planos. Então, se você for perceber o padrão das pessoas, tudo começou dentro da imaginação delas, né? Tudo começou dentro de um desejo. Tudo começou por trás daquele desejo ardente dela. E aquilo ali, através do desejo, através de sonho, esperança, vontade, a força de vontade de realizar tudo aquilo ali todos os dias, e o plano fez com que ela se colocasse em ação e ela alcançasse o que ela busca. Então é muito massa essas entrelinhas que ele coloca aqui. Ó, uma outra frase que ele coloca aqui que é muito legal, até escrevi aqui um putz, ó. Há uma diferença entre desejar algo e estar pronto para receber. Ninguém recebe se não acredita. Já viu aquelas pessoas que elas falam assim, se der certo eu vou ganhar isso, se der certo eu vou conquistar isso. Às vezes elas acabam nem acreditando nelas mesmas. Então, ele fala aqui, ó, há uma grande diferença entre desejar algo e receber, né, estar pronto para receber. Ninguém recebe o que não acredita. Então, se você é aquele negócio, né, se você tem de 100%, se você tem 1% de dúvida, esse 1% de dúvida vai valer mais que o 99% de certeza que você tem sobre aquilo. Então, para tudo na vida, você tem que ter 100% de certeza. Mas como que eu posso ter 100% de certeza? É o que você deseja, é o que arde dentro do seu coração. Se você tem 100% de certeza que aquilo vai concretizar, que você vai ter paciência, que você vai conseguir esperar por aquilo ali, vai chegar. Porque você acredita naquilo ali. Então você só vai receber se realmente você acredita naquilo ali. Porque se você não acredita, não tem como você receber aquilo. Porque não vai fazer parte de você. Tá? Show de bola. Vamos lá. Segundo capítulo. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Opa, fechou tudo aqui. Bora lá. Vamos para o segundo capítulo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho. Show, tá aqui. Achei que não tava, tá top aqui. Bora lá. E aí, Rafa, tudo bem? Como que você tá? Compartilha aí com mais pessoas aí. Vamos lá, ele fala sobre o segundo passo aqui, né? O segundo passo é a fé. O que é a fé, né? É uma visualização do desejo e a certeza da realização. Você já imaginou o desejo, você tem aquele desejo ardendo dentro de você. A fé é como se você visualizasse esse desejo e a certeza daquilo se realizar. A fé ela é um estado de espírito que pode ser induzido ou criado pela afirmação ou repetição de instruções ao seu subconsciente. Então a fé é como se você estivesse dando comando, né, induzindo o seu subconsciente sobre aquilo que você deseja. E aí que tá. A fé é você olhar algo, não é algo palpável. Você não consegue saber se vai acontecer. Mas a fé ela vai fortalecer aquilo dentro de você. É a certeza da realização. Né? E por isso que muitas pessoas hoje elas são movimentadas pela fé. Porque elas não se apegam no caso do material ali. Né? A fé não é nada palpável, mas a fé é um estado de espírito que existe dentro de você que algo vai se realizar. Então isso é uma das coisas mais incríveis, mais lindas que existem. Né? Tem aquela frase, né, que a fé move montanhas. Ela move. Né? Se você tiver uma fé inabalável dentro de você, não tem como, pode acontecer o que quiser. As pessoas elas podem tirar tudo de você. Só que elas não, se elas tirarem a sua fé, acabou. Elas podem tentar tirar tudo. Só que se você tiver fé, se essa fé dentro de você não conseguir com que as pessoas roubem essa fé, você consegue chegar onde você quiser. Top, vamos lá para o terceiro capítulo aqui que ele fala, autossugestão. E esse capítulo aqui é um dos mais incríveis, que é eu relendo esse livro, né, fazendo um resumo dele de novo hoje, e foi um dos capítulos que mais me chamou a atenção de novo, porque eu tinha feito algumas marcações aqui e foi muito massa. A autossugestão, o que é? É como você consegue influenciar o seu subconsciente. A autossugestão
é um termo que se aplica a todas as sugestões e estímulos auto-administrados que chegam à mente por intermédio dos 5 sentidos. Pode-se dizer que a autossugestão é o meio de comunicação entre a parte da mente, onde o pensamento consciente acontece, e a parte que serve como base de ação para o subconsciente. O que seria isso? Nenhum pensamento mora na sua cabeça de graça. Nenhum pensamento mora na sua cabeça de graça. Ele está ali e você paga um preço por aquilo ali. A autossugestão, o que é? É uma ferramenta. É através da emoção das palavras, né? Porque as palavras ela têm poder se elas tiverem uma intenção de emoção por trás delas. Porque ela vai entrar no seu subconsciente. Pensa assim, na sua cabeça existem 2 lados. O seu consciente e o seu subconsciente. Você tem controle no seu consciente, porém o seu subconsciente influencia o seu consciente. Então o que acontece? A autossugestão é como se fosse uma ferramenta, é como se eu tivesse a possibilidade de influenciar o meu lado subconsciente para que ele, através de algo que eu não sei se vai acontecer, que é o meu desejo, influencie o meu lado consciente a fazer o que eu quero. Então, a autossugestão é como se eu usasse o meu subconsciente de uma forma através de palavras, através de emoções, porque aquilo ali vai entrar dentro do meu subconsciente, é como se eu influenciasse o meu subconsciente a influenciar o meu lado consciente a fazer tudo o que eu desejo. E aí o que acontece? Hoje eu tenho a minha força sobre o meu consciente. Só que o meu subconsciente ele influencia total. Então o que eu faço? Eu uso o poder da autossugestão através de palavras que estão induzidas por emoções. Eu faço o meu subconsciente, eu faço com que o meu subconsciente ajude a influenciar o meu lado consciente, para que assim eu consiga alcançar tudo que eu desejo. Então, na verdade, em vez de eu ter só um lado trabalhando a meu favor, eu tenho os 2 lados comigo. Então, a autossugestão é uma ferramenta poderosa de você usar no seu subconsciente para ajudar a influenciar o seu lado consciente, que é onde você tem controle. É onde você tem controle, se ele influenciar, você tem mais poder ainda. Então você usa os seus 2 lados da mente a seu favor para conseguir tudo o que você quer. Então, por isso que ele fala, por isso que ele fala da declaração, né, do desejo. Quando você deseja aquilo com emoção, com sentimento nas palavras, aquilo ali entra dentro do seu subconsciente. E o seu subconsciente ele vai influenciar o seu consciente, que vai te ajudar a realizar tudo o que você deseja. Vamos lá, ele vai para o 4º capítulo aqui. Ó. Qual que é o 4º capítulo? Conhecimento especializado. E aqui ele deixa uma frase nas entrelinhas aqui que é muito massa. E eu falo bastante isso aqui, do conhecimento, né? Existe a informação, o conhecimento e a sabedoria. A informação é simplesmente um conjunto de dados. Se você pegar aquela informação e não fizer nada, ela vai ficar somente informação. O conhecimento, ele é uma transformação daquilo ali. Só que aqui que está o ponto. E ele deixa nesse livro aqui, ó. O conhecimento é apenas o poder. Então o conhecimento ele não é o poder, mas ele é um potencial do poder. Porque quando você coloca o conhecimento em prática, isso vira conhecimento. Então o conhecimento ele é um poder potencial. Você pode até ter conhecimento, mas se você não colocar aquela palavrinha poderosa do lado, na frente, que é ação, vai ficar só conhecimento. E conhecimento vai ficar igual a informação. Então o conhecimento aplicado, e aqui ele dá, né? O conhecimento, existem 2 tipos de conhecimento. O conhecimento geral e o especializado. E esse do geral e especializado é mais ou menos o que a gente vive hoje no mundo da educação, né? Tem as faculdades, que entra mais específico no assunto, tem a escola, que é mais... Então tem esses 2 tipos de conhecimento. E aqui ele não difere nenhum dos dois vai te levar onde você quer. Porque você pode ter um conhecimento muito especializado, mas se você não colocar ação, você não está potencializando esse conhecimento, entendeu? Então você pode ser o cara... Às vezes você conhece aquelas pessoas que falam assim, nossa, essa pessoa tem um mega de potencial, e por que não vai para frente, né? Porque não é só a questão do conhecimento. O conhecimento ele é um potencial. Ele potencializa se você colocar ação. Quando você coloca ação naquilo ali pode virar um momento de conhecimento de explosão dentro de você, um grande poder. E ele fala aqui, ó, o conhecimento é apenas poder em potencial.
só se torna poder quando organizado em planos de ação definidos e dirigido para uma meta específica. Então você pode ter milhões de conhecimentos específicos ou conhecimento geral, você pode conhecer muita coisa. Só que se você não canalizar aquilo ali de uma forma organizada, com um plano de ação e dirigindo ele para uma meta específica, é como se você tivesse um canhão e não tivesse pólvora ali para pôr pressão nele. Então o conhecimento ele é um potencial, ele é um potencializador. Quando você potencializa isso dentro, ele se torna poder. E ele fala aqui, ó, tem uma palavra que ele fala aqui que é muito legal, que o verdadeiro significado da palavra educação, que vem de origem latina, educo, que significa fazer crescer, revelar, desenvolver de dentro para fora. Então a palavra educação é algo que é algo de fazer crescer, de se desenvolver de dentro para fora. Aí ele fala aqui, ó, uma pessoa educada não é necessariamente alguém que tenha muito conhecimento geral ou especializado. É aquela que desenvolveu as faculdades mentais de maneira a conseguir e obter tudo o que deseja. Então hoje, se a gente for pensar um pouco o que é a educação hoje, ela foge um pouco disso, né? A nossa educação é como se fosse um sistema de produção de pessoas para o mercado. É como se a educação hoje fosse um sistema de educação para o mercado. E em vez de ser um sistema de crescimento, de criatividade, de desenvolvimento de dentro para fora. O Murilo Gun fala muito disso. Ele fala muito dessa parte da educação, né? Hoje a gente vive um nível de educação um pouco que atrasada, onde a gente forma hoje pessoas em séries para o mercado. E aí às vezes a gente deixa de produzir pessoas que é o quê? A etimologia da palavra, né? Educação, educo, que é crescer, fazer crescer, desenvolver de dentro para fora, que é usar a criatividade, usar o potencial que a pessoa tem e canalizar aquilo para dentro de um conhecimento, aplicar aquilo ali dentro de um potencial conhecimento, né? E que isso se torne um poder. Então é muito massa o que ele fala aqui, traz uma visão bem diferente. Tem uma entrelinha aqui, ó. Essa entrelinha é muito legal que ele coloca aqui, ó. Até grifei aqui, ó. Só existe uma fraqueza para a qual não há remédio. E é muito massa que ele fala aqui, ó. Só existe uma fraqueza para a qual não há remédio. A falta de ambição. Então aquela pessoa que não tem ambição de nada, aquela pessoa que estacionou na vida, pode ser o desejo mais incrível que ela tenha, pode ser a fé, ela pode ter a maior autossugestão. Só que se ela não tiver uma ambição, e uma ambição não de querer ser melhor que os outros, mas ser melhor para ela querer uma vida melhor para ela. Essa ambição é o remédio que vai curar tudo isso aí. Bora lá. Vamos lá. Quinto capítulo que ele deixa aqui, ó. Ele fala sobre a imaginação. A imaginação é a oficina da mente, né? A gente já falou um pouco sobre isso aqui. Então ele fala aqui que tem duas formas de imaginação. A forma sintética, que é através do acúmulo de experiências, da educação, da observação, que é os eventos que você passa na sua vida. E tem a imaginação criativa, que é a comunicação direta com a inteligência infinita, que é aquele negócio da mente do ser humano estabelece, né? Então, essas duas imaginações são, uma é a imaginação que vem através dos seus eventos, as coisas que acontecem com você ao decorrer da sua vida, e aquilo ali faz você ter um nível de imaginação, e tem aquela imaginação criativa, que é aquela comunicação direta com a inteligência infinita, que ali é o mundo da criatividade, ali você viaja, e é dentro dessa imaginação que ele fala para a gente viver. Por mais que a gente tenha vivido vários eventos, às vezes esses eventos eles não fazem com que a gente tenha uma mente criativa. A questão da imaginação faz com que a gente use a imaginação para o lado mal, que é o quê? A preocupação, que é a má gestão da imaginação. Então essa imaginação criativa faz você despertar o desejo dentro de você, faz você ter fé, faz você acreditar na autossugestão daquilo que você fala para você. Então ter essa imaginação vai fazer com que você crie um ambiente, um espaço dentro da sua cabeça que você, imaginando tudo aquilo ali, criando um plano e colocando ação sobre esse plano, você consegue realizar tudo que você busca. A PNL fala isso, né? Se uma pessoa conseguiu chegar onde você quer, você também consegue chegar. E se ninguém chegou até lá, você pode ser o primeiro a chegar para abrir caminho para outras pessoas. Então a questão da imaginação vai muito além dos seus limites que você acredita que tem. A questão da imaginação, ela vai para um campo onde tudo que você quiser, que você desejar,
tiver uma autossugestão forte para aquilo que você fala, o que você fala de você mesmo, você consegue alcançar o que você quiser. Muito massa aqui que ele deixa aqui, ó. Ele fala, pensando um pouco em imaginação, ele fala que o universo inteiro ele é composto de dois elementos, matéria e energia. A gente é um campo de energia, né? A gente é um campo de energia. E as ideias são produtos da nossa imaginação. Pensa assim, hoje você está me olhando aqui por uma câmera. Essa câmera ela já passou pela imaginação de alguém. Alguém já imaginou ela dentro do seu lado criativo. Alguém imaginou como seria essa câmera. Aí, essa pessoa ela teve um desejo muito forte de criar essa câmera para fazer com que as pessoas pudessem se comunicar através de uma telinha. E aí, ele teve fé, acreditou, ele reforçou através da autossugestão. E até que chegou o momento que ele colocou ação, criou um plano, colocou ação e a câmera existiu. Então, tudo que a gente olha hoje, que está do nosso lado, que não foi criado até o 7º dia, são coisas que foram criadas, foram coisas que foram combinadas. As pessoas combinaram coisas e surgiu aquilo que elas tinham na cabeça, aquele desejo ardente. Se a gente for pensar, tudo né? A máquina, o computador hoje é uma réplica do nosso cérebro, de como o nosso cérebro funciona. Hoje um carro é mais ou menos como funciona o corpo humano, né? As engrenagens, como que funciona. Então tudo foi uma combinação de coisas, só que tudo partiu dentro da imaginação de alguém. Não é simplesmente, eu pensei num computador e pum, aconteceu aqui. A pessoa imaginou como seria esse computador, uma tela onde eu pudesse passar os dados. A pessoa imaginou um celular. Nossa, como seria um celular? O celular a pessoa poderia falar pelo telefone, algo que não tem fio. Então começou dentro da imaginação de alguém. E aí que tá. Quando você começa a perceber que todas as coisas que estão em sua volta passou por dentro da imaginação de alguém, essa mesa, essa cadeira, onde eu estou aqui, você começa a perceber que o que você quiser hoje criar é possível. Olha quantas coisas já foram criadas. Só que isso tem que ter um desejo ardendo aí dentro de você para que isso se concretize, né? Não é simplesmente eu quero isso e for um gênio da lâmpada, acende lá e pum, você tem 3 desejos, tá. Você quer algo que não tem criado ainda, vamos lá que eu vou criar para você. E não é assim. Então hoje tudo começa na imaginação. E aí quando você começa a perceber que tudo que está à sua volta foi criado na imaginação de alguém, tudo é possível. Tudo é possível, você só precisa desejar aquilo ali, colocar um plano de ação e fazer todos os dias o que precisa ser feito. Que aí você vai conseguir realizar aquilo ali. Né? Então é muito massa essas ideias que ele traz sobre a imaginação. Bora lá, vamos lá. Ele fala aqui, o 6º aqui, ele fala sobre o plano organizado. E o que é o plano organizado que ele fala aqui? É a materialização do desejo em ação. O que é um plano? O plano é você montar uma estratégia onde você consiga ter um método, onde você consiga ter pessoas, onde você consiga fazer com que siga um caminho mais próximo para aquilo que você deseja. Né? Eu não estou falando de atalho, estou falando de um caminho. Plano é um caminho onde você busca trazer o seu futuro, aquilo que você deseja, para o presente agora. Então o plano, o que é? Eu montar uma estratégia de algo que eu quero, de um desejo que eu quero, que vai estar lá no futuro, trazer isso para o presente. Através do plano eu vou trazer isso que eu quero do futuro para o meu presente e vou analisar. E o plano ele vai dar certo? Não. Mais que 99% de chance de não dar certo. Porque o plano ele não foi feito para dar certo. O plano ele foi feito para te dar um direcionamento, ele foi feito para te dar um caminho. E aí o que acontece? Às vezes a gente quer ter um controle do plano. Nada pode sair fora do plano. O plano é desse jeito e nada pode mudar. E aí você se apega tanto no plano que você para de prestar atenção em ser mais flexível, em ser mais adaptável em coisas que você pode ali direcionar e mudar para aquilo ali. Então cuidado com hoje os planos que você cria, porque os planos eles têm que servir como binóculo para você. Você vai trazer o futuro para o seu lado presente e vai aplicar ação. Só que o plano a todo momento ele pode ser ajustado. Ele pode ser ajustado. Às vezes você está indo para um caminho e naquele caminho começou a chover. E às vezes você pode direcionar o seu caminho para um lugar mais seco, que é melhor para você andar. Então o plano ele é um caminho para você. Então você tem que ser flexível dentro dele. Se você for seguir ao pé da letra, você vai ficar muito preso, muito travado naquilo ali. E aí ele fala, né? O que é o plano? É você materializar o seu desejo, é você trazer aquilo do futuro para o presente agora e colocar ação naquilo que você quer.
Essas leis que ele coloca aqui é muito massa, muito, muito massa. Olha, ele coloca aqui as entrelinhas aqui, ó. Ninguém está derrotado até que desista em sua mente. Quem desiste nunca vence, só que só quem vence, quem nunca desiste. Então a questão do desistir ele traz aqui, ó. Ninguém vai se sentir derrotado até o momento que você decidiu na sua mente. Você pode estar passando a maior chuva, a maior tempestade da sua vida. Só que se você acredita, se você determinou que você vai passar por aquela chuva ali, pelaquela tempestade, não tem como. Você pode passar por fracassos, mas até o momento que você não decidiu na sua mente que você vai desistir, até ali, aquele 1% de vontade que você tem de algo que você acredita vai valer mais que os 99% de desistência que passa pela sua cabeça. Então, não desista, não entregue. Às vezes as pessoas se entregam logo no primeiro obstáculo, né? E você só vai desistir se você decidir na sua mente. Se até lá você colocou dentro da sua cabeça, você não vai desistir daquilo ali, você não vai desistir daquilo ali, tá? Muito massa. Vamos lá, qual que é o próximo aqui? Esse livro aqui, como eu comentei no começo, né, ele entrevistou mais de milhares de pessoas, né? E aí ele descobriu alguns pontos, né, alguns padrões de comportamento, né? E ele fala aqui dentro do que a gente falou agora, que é o planejamento organizado, ele fala alguma coisa, ele dá 30 principais causas do fracasso. E aqui eu vou falar alguma delas. E é muito massa porque ele percebeu isso aqui no comportamento das pessoas. Eu não vou falar todas, vou falar mais algumas, mas é mais ou menos que a gente vai se identificar por aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Ele teve a oportunidade de analisar a trajetória de milhares de homens e mulheres. E através dessas análises, ele descobriu que 98% deles se consideravam fracassados. Aí ele deixa um ponto aqui de reflexão, né? Existe algo de errado com a civilização cuja o sistema educacional permite que 98% das pessoas passem pela vida sabendo-se que estão fracassando. Então ele dá um ponto aqui que tipo faz a gente pensar, né? Ele entrevistou milhares de pessoas. Nessas entrevistas, 98% das pessoas se consideravam fracassadas. E aí ele traz uma reflexão para o nosso sistema educacional. Será que existe algo de errado na civilização, conforme é conduzido isso, através do sistema educacional, onde permite que as pessoas ainda tenham esse sentimento de fracassado na vida? E é só fazer um teste, pergunta para as pessoas que estão em volta de você qual o sentimento que ela tem sobre a parte profissional, a parte pessoal. Será que não tem, né? Não está algo meio que estranho, não está batendo, onde as pessoas têm essa sensação de que nada dá certo na vida delas? Então ele traz um ponto de reflexão muito legal aqui. E aí por isso que ele fala sobre esses três princípios, né? esses 13 princípios, esses 13 passos para as pessoas terem essa mudança de mentalidade. Né? Então ele traz isso aqui do que a gente está falando aqui no livro. Ele fala aqui, ó, que uma das coisas que faz as pessoas mais se sentirem fracassadas é a falta de um propósito definido na vida. E aí que tá. Ele fala que qual que é o grande segredo da vida? É o desejo incontrolável daquilo que você quer. Então, quando você tem um desejo dentro de você e aquilo ali arde, aquele desejo é como se viesse num formato de propósito na sua vida. Então, o propósito é ter esse desejo incontrolável dentro de você. E às vezes você fala assim, mas eu não tenho esse desejo. Algo que você quer mudar no mundo, algo que você não se sente bem, algo que te incomoda, você fala assim, não, eu queria mudar isso. Isso pode ser um desejo que pode se tornar incontrolável no sentido do quê? De canalizar poder dentro desse desejo. E aí você trabalhar por trás dessa causa. É o que você acredita, é como você enxerga que o mundo deveria ser. E isso aí se torna um grande segredo da vida, que é esse propósito de vida. Então, às vezes, a maioria das pessoas elas acabam fracassando porque elas não têm um propósito muito bem alinhado e ligado com aquilo que elas fazem. Ele fala de um outro ponto aqui que causa um fracasso nas pessoas. Ele fala que o hábito de deixar tudo para depois. É aquele negócio da procrastinação, né? É o hábito da gente... A gente é um ser humano que o nosso resultado é feito de hábitos, né? Os nossos hábitos são o que moldam a gente. E aí que tá. Quando a gente parte para essa sensação de sempre eu posso deixar para depois aquilo que eu quero fazer, é como se eu criasse um hábito. E aí, como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas.
Então ele traz esse pensamento do deixar para depois. Isso é uma das coisas que mais incomodaram as pessoas que na pesquisa falaram que se sentiam fracassadas, né? Elas tinham essa questão da procrastinação, de sempre deixar para depois. Ele fala que também um deles que é a falta de um poder de decisão bem definido, né? O que a gente falou lá de decisão, né? Às vezes a gente fica muito na incerteza, muito na dúvida das coisas, né? E a gente não tem, na verdade, a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer, só que o problema é que a gente não sabe quando. Então essa é uma das únicas certezas que a gente tem. O restante é o que a gente cria dentro da nossa imaginação, é o que a gente cria através da fé. Então quando você tem um desejo muito forte dentro de você e você tem o poder sobre aquele desejo, você vai tomar decisões não pensando nas certezas, mas a certeza vai vir através da sua fé que aquilo um dia de fato vai se concretizar. Lembra que eu falei logo no comecinho? A fé é algo que é um desejo que eu tenho, porém eu não sei se eu vou realizar, mas porém eu acredito tanto nele que um dia ele vai se tornar um fato. Então a fé, esse poder da fé, ela pode potencializar aquele desejo que tem dentro de você. Então às vezes as pessoas têm essa falta de poder de decisão. Elas ficam muito na incerteza. Será que eu vou, não vou, vou por ali? E uma das coisas que acontece nesse poder da decisão quando as pessoas não têm, o que mais acontece? O tempo começa a passar muito rápido. Às vezes era para você ter tomado uma decisão quando você tinha 20 anos de idade. Aí você deixou, foi deixando. Hoje você tem 30 anos. Aí o medo, a insegurança faz com que você tenha menos poder de decisão. Aí você não toma decisão, você continua fazendo aquilo ali, porque você se adaptou com aquilo ali. E aí acontece, chega com 40 anos. Aí com 40 anos você acredita que não tem mais como voltar atrás. Que não tem mais como, porque você acredita que você não consegue aprender e se desenvolver, você não tem mais tempo. E aí você entra numa vida. E aí o que acontece? Pesquisas já apontaram, pesquisas foram feitas para aquelas pessoas que estavam no último momento da vida, e uma pergunta que regiu tudo aquilo ali dessa pesquisa foi: qual que é o maior arrependimento que você tem hoje, chegando no final da sua vida? A maioria das pessoas, quase 97% falam que se arrependeram de coisas que elas deveriam fazer e não fizeram. Então, esse poder da decisão faz com que essa falta do poder da decisão faz com que a maioria das pessoas se sintam fracassadas hoje. Porque elas vão deixando sempre para depois, elas querem sempre aquele momento certo para decidir. E aí que tá, nunca vai ter um momento certo. Sempre quando você for querer buscar o momento certo, dificilmente você vai achar ele. Porque o momento certo é agora, é quando aquilo ali veio, você desejou aquilo ali, colocar em ação e praticar muito. E aí vai acontecer as coisas na sua vida e você vai ajustando ao decorrer do tempo. Tá? Ele fala que uma das coisas também, a escolha equivocada, né? A escolha equivocada às vezes acontece no quê? Ele fala aqui de sócios, mas às vezes a gente escolhe pela opinião de outras pessoas, né? E aqui eu vou entrar no assunto que às vezes a gente escolhe a carreira porque os nossos pais pediram pra gente escolher. Às vezes a gente escolhe profissões, a gente escolhe ideias, a gente vai por opinião de outras pessoas, né? E às vezes essas escolhas equivocadas fazem com que a gente sofra muito. Porque às vezes a gente, vamos supor, 18 anos a gente entra na faculdade. A gente não viveu praticamente quase que nada na nossa vida adulta. E aí a gente quer escolher uma profissão, né? E essa profissão a gente vai muito pelos olhos das outras pessoas, né? Eu quero ser médico porque o médico ganha bastante dinheiro. Eu quero ser veterinário porque não sei o que, eu quero ser engenheiro, porque engenheiro ganha bem. E a gente vai tomando essas decisões, só que a gente não viveu nada na nossa vida. Ou às vezes a gente vai dentro de um teste vocacional, onde vai dar, você gosta de matemática, mas fala que você lá é de outra área, de línguas. E aí você fala, putz, então deu no teste que eu sou de língua. Aí você começa, você criou uma escolha equivocada. E aí você começa a trabalhar sobre aquilo ali. E aí o que eu falei sobre a falta de poder de decisão. Você entra, começa a trabalhar, fica ali 5 anos, 10 anos, 15 anos, aí você começa a ficar frustrado, começa a entrar um tédio dentro de você, você começa a perceber que não está mais fazendo sentido, e aí você continua ali, por quê? Vem o medo, você tomou uma escolha equivocada, e aí você tem medo de voltar atrás, você tem medo de frustrar as outras pessoas, você tem medo de frustrar os pais, né, porque você escolheu aquela profissão. Às vezes você gosta de fazer cupcake e você está lá dentro de uma área, preso dentro de uma fábrica.
Ou às vezes o contrário, às vezes você gostaria de estar, você está vendendo um cupcake com seu pai numa empresa do pai e você gostaria de ser líder de uma grande empresa. Então essas escolhas equivocadas faz com que as pessoas elas vivam uma vida inteira, às vezes não usando o poder potencial que elas têm, o conhecimento, né, o poder do conhecimento que elas têm. Elas estão canalizando todo esse poder para um outro lugar. E aí elas acabam não usando todo esse poder, por quê? Se sentem frustradas. E aí elas não querem voltar atrás porque acreditam que não dá tempo. Cheguei com 35 anos, não dá tempo para mim recomeçar minha carreira. Quem disse para você? Tem pessoas começando a carreira com 60 anos. Pega o cara lá da KFC, mais de 60 anos, ele construiu a riqueza dele depois dos 60. Tem milhares de pessoas hoje, tem algumas partes aqui do livro que ele fala que a maioria dos homens, eles começam a ter, eles não têm sucesso antes dos 40 anos. Porque dentro dos 40 anos eles estão muito naquela cabeça de quando eles alcançam algum tipo de sucesso, eles querem ter a prova social perante as mulheres, perante as outras pessoas. E aí, quando chega nos 40 anos, eles chegam com uma cabeça mais firme, mais consciente das coisas. Então, pesquisas mostram aqui no livro que ele fez que a maioria dos homens, eles começam a buscar o sucesso, encontrar o sucesso a partir dos 40 anos. E aí a gente se pega numa situação onde eu tô com 30 anos e falo assim, não dá tempo mais de voltar atrás. 30 anos você não chegou nem metade da sua vida, se você seguir o fluxo da vida normal, né? Então, dá muito tempo. Só que às vezes essa escolha equivocada, depois de um certo tempo, faz com que a gente não queira voltar atrás. O medo de frustrar as outras pessoas faz a gente não querer voltar atrás. Então isso é uma das coisas, dessas 30 aqui, uma das coisas que mais pegou. Pessoas têm essa escolha equivocada, né? Dentro dos seus sócios, dentro das suas áreas profissionais, e esse medo de voltar atrás fazer a diferença. Muito show, vamos lá. Um outro passo que ele dá aqui, ó, decisão, né? Qual que é a decisão? Deixa eu tomar uma água aqui. Qual que é a decisão? Ele fala aqui que assim, ó, a falta de decisão estava perto do topo das listas das principais causas de fracasso. Isso não é apenas uma teoria, é um fato. O hábito de adiar tarefas, a procrastinação é o oposto de decisão. Então ele traz aqui que a decisão é como se eu dominasse o hábito de não deixar nada para depois. Quando algo acontece na sua vida, você tem uma escolha. A escolha é uma decisão. Eu faço isso agora conforme eu combinei comigo mesmo ou eu deixo para depois? E a decisão, ela vem do decidere, que a decisão não é você ter duas escolhas, mas é você, dessas duas opções, é você eliminar uma. É você ficar com uma só. Então lembra que a gente falou? É a mesma coisa do caminho. Eu tenho as escolhas, eu vou por aqui, vou por ali. Só que quando eu não tomo a decisão e aquilo ali vira algo forte em mim, tipo, eu decidi que eu vou por aqui, isso aqui é o meu desejo, é como se você estivesse queimando a ponte, é como se você estivesse queimando os barcos. Não tem mais como voltar. Eu decidi por aqui, e é por aqui que eu vou. Mas eu vou dar muita cabeçada, não sei o quê. Não tem problema. É por aqui que eu vou agora. Isso aconteceu comigo. Eu tive que tomar uma decisão ano passado, quando eu resolvi deixar o meu emprego de carteira assinada e decidi ir por um outro caminho. Eu percebi, eu não estava me sentindo dentro do meu propósito fazendo o que eu estava fazendo. Eu gostava muito, por muito tempo eu gostei muito do que eu fazia. Mas aquilo ali não estava mais ardendo dentro do meu coração. E aí não começou a fazer mais sentido. E aí eu tive que tomar uma decisão. Eu decidi. E aí eu decidi, o que eu pensei em fazer? Eu vou tentar tocar junto, paralelo. E aí vira uma salada de gato. Só que eu fui indo, até que chegou no momento e falei assim, não tem mais volta. Ou é por aqui, ou é por aqui. Eu sei que eu vou passar por um momento de vale, vai acontecer muitas coisas. Né? Tem os momentos de vale, a gente vai passar pelos vales, mas tem os momentos de pico. E aí que tá, quando eu decido, eu vou saber entender de uma forma como que eu posso sair mais rápido de um vale, quanto tempo eu posso permanecer mais dentro de um pico. Então essa decisão é o quê? Eu não tenho mais a escolha, é por aqui que eu vou ter que fazer. E aí quando você decide isso aí, é como se você fizesse o seu plano B se tornar o seu plano A. Qual que é o plano B? Fazer o seu plano A dar certo. Então quando você toma essas escolhas na sua vida, quando você decide por essas escolhas, é como se você estivesse acreditando no seu desejo, no seu sonho. E vai ser difícil. Não é fácil. A vida não é fácil. A vida é muito difícil. Só que você tem que fazer com que ela se torne mais simples e mais gostosa, mais proveitosa, tá? Então essa questão da decisão é o quê? É dominar esse hábito de não deixar nada para depois. Veio agora o que eu tenho que fazer? É agora.
Ah, vê agora que eu tenho que fazer? É agora. Então é agora que você tem que fazer. Então essa é você dominar esse hábito de fazer o que precisa ser feito no momento agora, mesmo você gostando ou não, é o que vai fazer, é o que vai mais te levar para onde você quer. São nas pequenas decisões que você vai construir os seus sonhos, os seus desejos, as coisas que ardem dentro do seu coração, tá? Bora lá. Estão curtindo, galera? Vamos lá. Um outro passo que ele dá aqui, ó, a persistência. O que é a persistência? É o esforço continuado necessário para induzir a fé. Você tem a fé. O que é persistência? É você persistir naquilo ali. É você persistir naquela fé. A base dela, a base da persistência é a força de vontade. E aí que tá, ele fala aqui, ó. O que fazemos é somar a força de vontade e a persistência usando a combinação como base do seu desejo, para garantir a realização dos seus objetivos. Então o que você vai fazer? Você vai juntar a persistência mais a força de vontade, junto isso, né? Que é a base da persistência é a força de vontade. Então você vai juntar esses dois para a realização dos sonhos que você quer. E o que é a persistência? A persistência, como ele fala aqui que é a base da persistência é a força de vontade, o que vai acontecer na maioria das vezes? Você vai começar algo na sua vida. Aí você fala assim, legal, eu vou persistir. Aí passa 4 dias, acontece alguma coisa, e aí você fala assim, putz, não vai dar para mim fazer aquilo que eu estava persistindo. Aí é o hábito, lembra da decisão? Ah, eu tive o hábito de deixar para outro dia. Aí você começa pulando. Aí chega uma hora que você desiste disso aí. Então a persistência é você decidir, é você ter força de vontade para vencer as suas vontades. Sabe por quê? Pensa comigo, a força de vontade é uma força que eu tenho que adquirir de algum lugar para mim vencer as minhas vontades. Eu tenho vontade de ficar na cama até mais tarde? Tenho. Eu tenho vontade de não fazer live no domingo aqui e curtir? Hoje eu cheguei aqui mega em cima da hora. Podia falar assim, vou deixar para depois. Mas aí o que tem que acontecer? Você tem que criar uma força dentro de você, uma força de vontade dentro de você, para você vencer essas vontades passageiras que você tem. Às vezes você fala assim, eu tô no emagrecimento, mas putz, apareceu um bolo de chocolate aqui. É uma vontade que você tem de comer o bolo. Mas aí a sua força de vontade em persistir vai vencer aquilo ali. Então a força de vontade é você criar dentro de você uma força para vencer as vontades que você tem. Porque a gente tem vontade de muitas coisas. De não fazer nada, de ficar de boa. Mas eu tenho que criar uma força de vontade para mim trabalhar. Eu tenho que criar uma força de vontade para mim ir lá fora e vender o que eu preciso vender. Eu tenho que ter uma força de vontade para mim criar e cuidar dos meus filhos. Então você vai a todo momento você tem que ir criando essa força de vontade. E o criar, por isso que ele fala que é a base da persistência, porque você entender que a força de vontade está dentro de você, e aí você começa a criar isso dentro de você, você começa a persistir todos os dias. E aí o que vai acontecer? O dia que não der vontade de fazer, você vai entender, eu preciso achar força de vontade para mim vencer isso, porque a força de vontade é a base da persistência. Então é muito massa isso aqui que ele fala. Vamos lá, tem uma etiqueta laranja aqui, quer dizer que é top. Ele fala aqui, ó, algumas coisas que podem fazer você ter essa falta de persistência, né? Alguns sintomas. A procrastinação, a falta de interesse de um conhecimento especializado, a indecisão, as desculpas, as indiferenças, o hábito de responsabilizar os outros pelos seus próprios erros, a fraqueza na vontade, a falta de plano organizado, o hábito de deixar de experimentar novas ideias, esperar em vez de querer, né? É aquele negócio do agir, né? Eu vou ficar esperando aqui acontecer a minha vida. Não, você tem que querer a sua vida que aconteça. Então você vai lá e você quer. Então isso é uma das coisas que ele coloca aqui, a falta de alguns sintomas que fazem você gerar essa falta de persistência. Vamos lá. Ele fala aqui sobre o poder da mente mestra, né? É uma boa definição para o poder é o conhecimento organizado e inteligentemente direcionado. Então, o que ele fala do poder da mente mestra? É uma força motriz que existe dentro de você. E isso é o quê? O que é o poder? O poder é você ter um conhecimento organizado e, de uma forma inteligente, canalizar e direcionar isso para o seu plano de ação, para aquilo que você deseja. Então, o grande poder que existe dentro de você, essa força motriz que existe dentro de você,
Esse poder que você tem é o quê? É o conhecimento hoje que você tem de uma forma organizada e onde você vai agir de uma forma inteligente e direcionar isso para o lado que você quer, para o alvo que você quer. Então hoje, se você perceber, a maioria das mentorias, a maioria dos treinamentos, a maioria dos livros escritos, eles trazem esse poder, essa força, que é o quê? É pegar um conhecimento, você organizar aquele conhecimento para a pessoa e fazer com que ela canalize aquilo ali em direção ao alvo dela. Então hoje a realização dos nossos sonhos é como se eu pegasse um conhecimento, organizasse esse conhecimento e canalizasse ele de uma forma inteligente para o meu alvo. Então isso aqui foi uma das coisas que mais explodiu na minha cabeça quando eu li esse livro. Cara, é só eu pegar um conhecimento, organizar ele, pegar um conhecimento, tenho uma dificuldade em alguma coisa, vou buscar conhecimento, organizo ele, direciono ele inteligentemente para onde eu quero. E isso aí vira um canhão, vira um poder muito forte em você. Parece aquele do martelo do Thor, sabe? Muito, muito massa. Vamos lá, que aqui, vamos para o próximo aqui. Aqui, ó. O subconsciente. O que é o subconsciente? É uma conexão que você faz com o seu lado que você não tem o controle. Subconsciente é um campo da consciência, em que todo impulso de pensamento que atinge a mente objetiva através de qualquer dos 5 sentidos. Então, o que é o subconsciente? Você tem os 5 sentidos seus. E você é como se fosse uma máquina fotográfica. Você está batendo foto toda hora através de 5 sentidos. E tudo isso aí vai registrando dentro do seu subconsciente. E aí, quando você cria uma conexão com o seu subconsciente, lembra que eu falei na live? Você tem o seu lado consciente e o seu lado subconsciente. O lado consciente é onde você tem o poder do controle, onde você age, né? Só que o que acontece? O seu subconsciente, ele influencia o seu consciente. E às vezes ele influencia você a não fazer coisas, porque como ele está captando as imagens ali, ele vai estar todo momento influenciando o seu consciente a não fazer. Porque ele fala assim, ó, eu tenho todas as imagens, eu sei aqui os arquivos, eu sei. Então ele vai estar influenciando você. Então por isso que às vezes você procrastina, você deixa de fazer as coisas, você não tem plano, você não tem meta. Porque ele está todo momento influenciando. Só que quando você cria uma conexão com ele, e aí a gente falou um dos passos aqui, né? A autossugestão, né? É você ter um desejo, acreditar naquilo ali, ter uma autossugestão, você afirmar aquilo ali para você mesmo, é como se você afirmar aquilo, né? Aquela autossugestão através de palavras que gerem emoções, que tragam essa emoção embutida. E aí esse lado aí você vai dominar sobre o subconsciente. Você vai influenciar o subconsciente a te ajudar a controlar o seu consciente. Então você vai ter os dois lados trabalhando para você. Então, quando você cria essa conexão com o subconsciente, você cria um poder muito grande em você, porque você já tem o controle de um lado. E aí quando você pega o outro lado e faz com que ele influencie, potencialize esse lado que você já tem o controle, ninguém mais te segura. Você consegue realizar qualquer coisa que você busca. Por isso que o autoconhecimento, o desenvolvimento humano, trabalha essa parte do consciente, que é a parte mais ali, mais racional ali das coisas, das decisões que você toma. Mas se você tiver uma conexão com o seu subconsciente e fazer com que ele possa, através da autossugestão, influenciar o seu consciente, você vira um rojão, você vira uma fonte de poder que ninguém te segura. E aí ele fala aqui sobre o cérebro, né? O cérebro é uma estação transmissora e receptora de pensamentos. Como eu comentei, a gente é como se fosse um aparelho. A gente é feito de massa, né? De matéria e energia. E o nosso cérebro é como se fosse uma estação. Ele está ali recebendo e transmitindo esses pensamentos a todo momento. E aí que tá. Os pensamentos que vivem na sua cabeça, eles não são... Você não é os seus pensamentos. Mas principalmente você é a consciência e a clareza por trás desses pensamentos. Porque, pensa assim, a sua cabeça, conforme os seus sentidos vão captando tudo que você vai vendo, que vai sentindo, os eventos que vão acontecendo, tudo aquilo ali vai sendo captado. E aí quando você vai captando tudo isso aí, você vai criando um banco de dados em você. E isso aí vai formando os seus pensamentos, a visão de como você tem o mundo, de como você acredita que é o mundo. E aí você vai captando isso aí, você vai captando. E aí o que acontece? Esses pensamentos, eles não moram de graça aí. Eles estão aí dentro da sua cabeça. Só que aí a questão,
Quando você tem clareza e consciência por trás de cada pensamento desse que surge, você começa a entender o porquê desses pensamentos eles estarem na sua cabeça. E aí quando você tem clareza e consciência, é como se você desse um significado para tudo aquilo ali, é como se você desse um nome para cada pensamento daquele ali. E quando você dá um nome, você conseguiu identificar, você conseguiu trazer aquilo ali para um lado mais do propósito, você conseguiu entender o que é aquele pensamento. E aí você consegue dominar sobre ele. Você consegue dominar sobre os seus pensamentos. É como se o seu subconsciente estivesse trabalhando e influenciando o seu consciente. E aí você tendo esses dois lados da sua cabeça trabalhando junto a favor de você, é como se você fosse composto de várias partes. E essas partes elas têm que estar em comum acordo. Senão não adianta. Imagine você tem aí inúmeras partes dentro de você. Aí uma quantidade de partes quer que você vá pela esquerda, outras quer que você vá pela direita. Se elas não tiverem nenhum em comum acordo, você não vai conseguir decidir. Então elas têm que estar em comum acordo. Aí quando você tem o consciente, o subconsciente dentro do seu cérebro, o controle desses pensamentos, é como se você tivesse todas essas partes indo a favor daquilo que você deseja. E aí isso aí vai virar um desejo ardente. Percebe? Quando você tem todas essas partes indo no sentido ao que você deseja, e no sentido ao que você quer, é como se você estivesse criando um campo de energia e todo esse campo de energia canalizasse toda essa energia para aquilo que você deseja. E aí que vem a fé. E aí que vem a questão da autossugestão, a questão da imaginação. Quando você canaliza tudo esse poder que você tem para o lugar que você quer, não tem como você não conseguir aquilo ali. Porque o seu campo de energia, todas as suas partes se conectaram sentido aquela única coisa que você deseja. E aquilo ali se torna aquele desejo ardente dentro de você. Então hoje, se você acredita em alguma coisa e isso arde dentro de você, continua. Não para. Se todas as suas partes estão alinhadas, imagine que você é composto de 100 partes. Se essas 100 partes estiverem alinhadas com você, vai. Agora, se uma parte estiver com uma dúvida, essa uma parte vai vencer todas as outras, por causa da dúvida, por causa da questão da indecisão. Por causa das coisas que estão no nosso subconsciente. Os medos, as coisas estão tudo no nosso subconsciente porque são as coisas que foram sendo registradas. Então, se você tem que ter 100% das suas partes convicta daquilo que você quer. E aí você pode ter certeza que você vai alcançar qualquer coisa. Então, você entender esse mecanismo que ele passa aqui no livro, você entender esses 13 passos que ele passa aqui, vai te trazer clareza. E aí você vai começar a perceber que aonde que está enroscando aquilo que você quer? É no desejo? É na imaginação? É na autossugestão? É na fé? É no plano? É no conhecimento organizado? Aonde que é que está acontecendo? Aonde que eu tô enroscando? E aí você vai começar a perceber que eu tô enroscando na minha autossugestão. Eu tô enroscando na minha questão da decisão, da minha persistência, eu não persisto até o final. O meu subconsciente está dominando. E aí esse livro aqui, na verdade, cara, é um mega de um livro. Se você ler e entender esses 13 passos aqui, é como se você tivesse fazendo um alinhamento das suas partes para aquilo que você deseja. Então esse livro aqui é um dos livros mais incríveis, é um livro de, acho que quase 100 anos, e está perpetuando aí firme. É um livro onde ele entrevistou a maioria das pessoas, ele encontrou esse padrão de comportamento dentro dessas pessoas que ele entrevistou. Então, o que ele fala aqui de quem pensa enriquece, não é no sentido de ficar rico, milionário. Eu vejo que o quem pensa enriquece é aquele que sabe canalizar os pensamentos dele através de um desejo, através da imaginação, através da fé, da autossugestão, da persistência, de você entender e se conectar com o seu subconsciente, se conectar com o seu cérebro, entender que isso é um campo de energia. Então, isso aqui é na verdade o quê? Quando você aprende a pensar, e não a pensar de um modo automático, mas quando você aprende a pensar e entender a clareza por trás dos pensamentos, você pode enriquecer. E o enriquecer aqui é no sentido de prosperar. Você pode prosperar tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional, quanto na sua vida financeira, quanto na saúde. Você pode prosperar em qualquer área quando você aprende a pensar. Quando você começa a ter clareza por trás dos pensamentos através desses 13 passos que ele dá aqui. É você usar esses 13 passos, esses 13 mantras, essas 13 ferramentas aqui, entender cada uma delas, saber onde você está ali enroscando, trabalhar em cima daquilo ali,
para que você consiga canalizar toda essa energia que você tem para o lugar que você quer. E aí lembra que ele fala que o poder qual que é? O poder, o conhecimento, ele é um potencial, ele potencializa, né? O conhecimento é um poder, é a potencialização daquele poder. E o que é o poder? É o conhecimento organizado e de forma inteligente ser direcionado para aquilo que você quer. Então é como se você juntasse todas as suas partes que você tem aí, os seus dois lados e as suas várias partes, através de um conhecimento que ele passa aqui, canalizasse isso para a direção que você quer. E aí quando você direcionar para aquele único alvo que você busca atingir, você consegue realizar qualquer coisa. Então esses 13 passos que ele deixa aqui é incrível para você que quer mudar a sua mentalidade na questão de, nossa, eu desejo isso. Se isso é um desejo ardente, se isso é um desejo que arde muito dentro do meu coração, continua. Continua, que quando você canaliza toda essa energia para uma única direção, tudo vai vir a seu favor. Tudo vai vir a seu favor. Então use a questão da fé, do desejo, da autossugestão. Faz o seu subconsciente influenciar o seu lado consciente para você potencializar aquilo que você faz. Use a questão da persistência, da decisão. Use a imaginação, a criatividade, o cérebro. Pensa que o cérebro ele é um transmissor de energia. Ele está a todo tempo captando e entregando energia. Então use tudo isso a seu favor para conseguir tudo que você busca, tá bom? Galera, que show! Livro-aula de hoje, que massa! Quem pensa em enriquece, Napoleão Hill. Tem um link abaixo aqui, ó. Quem quiser adquirir o livro, tem um link aí direto da Amazon, quem quiser, já vai direto lá. E é um livraço para você que leu. É uma forma de fazer uma revisão, às vezes passa algum ponto, é uma forma de relembrar. Para você que ainda não leu, indico que seja um dos seus primeiros livros que você vai ler. Que esse livro é como se fosse um livro de consulta. Todo ano você teria que colocar ele na lista dos seus 12 livros, 10 livros, 30 livros, porque por mais que tenha muito tempo que ele foi escrito, cada vez que você lê, você está num momento de vida diferente. Esse momento de vida diferente faz você se sentir diferente, ter ideias diferentes, né? Você se conecta com partes diferentes do livro. Então é muito, muito massa. E se você for ler, cria um grupo de estudo, cria um grupo de leitura desse livro, que pode ser até mesmo online, não tem problema. Cria com seus amigos. Cria com seus amigos, com as pessoas que você curte, porque esse livro aqui vale muito a pena usar o poder do mastermind, né? Da questão onde duas ou mais mentes estão ali, surgem novas ideias. Então cria esse grupo, faz a leitura desse livro que vale muito, muito, muito a pena, tá bom? Galera, que show, que massa. Tô terminando aqui a livro-aula dessa semana. A gente já está na nona, né? Nona livro-aula já, 9 semanas aqui. E o livro da semana que vem é um livro muito massa também, que fala sobre mentalidade, que é Os Segredos da Mente Milionária. Um livro incrível, 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 que também não é só voltado a uma mente, a ser rico, mas é você mudar esse padrão que você tem sobre dinheiro, sobre riqueza, e principalmente esse padrão mental que vem instalado na gente, e que a gente acredita que a gente não consegue ter mais sucesso financeiramente por causa desses bloqueios. Então o livro da semana que vem vai ser o livro O Segredo da Mente Milionária. E lembrando vocês que vai ser na quinta-feira. A gente vai mudar as lives de domingo para quinta-feira, tá? Então as livro-aulas vão ser de quinta-feira às 20 horas, tá? Então para você, já se inscreve aqui no canal já para você receber todos os avisos, tudo certinho, se inscreve aqui. E depois eu vou criar o aviso e mando para vocês aí, já eu lembrei para lembrar vocês de que quinta-feira será as aulas às 20 horas, tá bom? Galera, uma ótima semana para todo mundo, uma semana incrível para vocês, uma semana onde vocês pensem de uma forma a prosperar, né? E que vocês usem todo esse conhecimento aí e potencializem tudo isso aí em forma de ação, tá bom? Então um beijo no coração de vocês, uma ótima semana, uma semana incrível para todo mundo. E eu te espero aqui na quinta-feira, beleza? Beijo no coração de vocês, valeu!